Imagine a cena. Você entra no aplicativo do seu banco, digita a senha e, ao carregar a aba de financiamentos, aquele número que te persegue há 48 ou 60 meses finalmente diz liquidado. O que você sente não é apenas alegria. É uma descarga de dopamina que altera a química do seu cérebro. Mas o que ninguém te conta é que esse momento é um divisor de águas entre quem vai passar a vida trabalhando para os outros e quem vai começar a construir um império pessoal. Porque a maioria das pessoas comete um erro fatal exatamente 30 dias após pagar a última parcela. Porque o seu carro velho e quitado vale mais do que um 0 km financiado. Hoje, vamos mergulhar na psicologia oculta do dinheiro, na matemática brutal dos juros compostos e descobrir por que o dia em que você quita seu carro é, na verdade, o primeiro dia do resto da sua vida financeira. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui vai destruir todas as mentiras que os bancos te contaram sobre sucesso e conforto. Vamos descobrir a verdade, a psicologia da soberania e o fim da alienação fiduciária. Quando você assina um contrato de financiamento, você entra em um estado de propriedade ilusória. No papel, o carro está na sua garagem, você paga o seguro, você troca o óleo, mas juridicamente ele pertence ao banco através da alienação fiduciária. Durante anos você foi apenas um inquilino de um bem móvel. No momento em que a última parcela cai, ocorre uma mudança de paradigma mental. Imagine que cada parcela era uma corrente invisível que prendia sua força de trabalho ao lucro de uma instituição financeira. Quitar o carro é, simbolicamente, cortar essas correntes. Existe um fenômeno psicológico chamado alívio de carga cognitiva. Enquanto você deve, uma parte do seu subconsciente está em estado de alerta constante. E se eu for demitido? E se as vendas caírem? Esse ruído de fundo consome sua criatividade e sua disposição para correr riscos calculados. Quando o carro é seu, de fato e de direito, o seu cérebro libera espaço para pensar em expansão, não apenas em sobrevivência. É o fim da era do medo. Você deixa de ser um pagador de boletos e se torna um detentor de ativos. Essa mudança de identidade é o que separa os investidores dos consumidores. O carro quitado é o seu primeiro grande território conquistado na guerra pela liberdade financeira. Pense na sensação de segurar o documento sem nenhuma observação de gravame. É a prova física de que você venceu o sistema de crédito. Agora você não precisa mais pedir permissão ao banco para vender, trocar ou modificar o que é seu por direito. Essa autonomia é a semente de uma mentalidade de riqueza que começa a florescer no exato segundo em que o saldo devedor chega a zero. O fenômeno do fluxo de caixa instantâneo. Vamos falar de números reais, sem filtros. Se você pagava uma parcela de R$ 1.500, no mês seguinte à quitação, você acabou de receber um aumento salarial líquido de R$ 1.500. Nenhuma promoção no trabalho, nenhum bônus anual te daria esse retorno de forma tão imediata e sem impostos adicionais. Imagine a força desse capital. São R$ 18.000 por ano que antes simplesmente desapareciam da sua conta para alimentar os dividendos dos acionistas do banco. O erro crasso da classe média é ignorar esse novo fluxo de caixa e incorporá-lo no estilo de vida, comendo fora mais vezes ou assinando mais streamings. Mas a pessoa que entende o jogo faz algo diferente. Ela visualiza esse dinheiro como um exército de soldados prontos para trabalhar. Imagine o seguinte diálogo hipotético entre você e seu dinheiro. Antes vocês iam para o banco. Agora vocês ficam comigo. Qual é a missão de vocês hoje? Se você direcionar esse valor para uma reserva de emergência ou para um investimento de renda fixa, você está criando um colchão de segurança que mudará sua postura até no trabalho. Quem tem dinheiro guardado não aceita desaforo de chefe. Quem tem parcela de carro vencendo amanhã, aceita qualquer coisa. O fluxo de caixa livre é o oxigênio da liberdade. É a diferença entre respirar fundo e viver com uma corda no pescoço. Analise sua planilha. Aquele valor que era um custo fixo agora é um investimento variável sob seu total controle. A pergunta não é o que você vai comprar com esse dinheiro, mas sim que tipo de liberdade você vai financiar para o seu futuro eu. O extermínio do juro composto reverso. O financiamento é o juro composto trabalhando contra você. É como tentar subir uma escada rolante que está descendo. Quando você quita o carro, você para de sangrar. Vamos usar uma analogia. Imagine que você tem um balde de água que representa seu patrimônio. O financiamento é um furo no fundo desse balde por onde escapa, todos os meses, uma quantidade de água que nunca mais voltará. Esse furo é o custo efetivo total, CET. Ao pagar a última parcela, você finalmente vê desse furo. O que a maioria não percebe é que ao financiar um carro em 60 meses, você muitas vezes paga o valor de 2 carros.
mas só leva um para casa. O segundo carro que você pagou ficou com o banco. Quando você quita e decide manter o carro por mais alguns anos, você está, na prática, recuperando o dinheiro que teria dado de presente para o sistema financeiro em um novo financiamento. É aqui que a mágica acontece. O dinheiro que sobra agora pode ser colocado em um investimento onde o juro composto trabalha a seu favor. É a inversão do vetor financeiro. Em vez de você pagar para usar o dinheiro dos outros, os outros, através do mercado financeiro, passam a pagar para usar o seu dinheiro. A diferença de longo prazo entre alguém que sempre tem uma parcela de carro e alguém que quita e investe a diferença é de milhões de reais ao longo de uma carreira. Não é sobre o carro, é sobre quem fica com os juros. Você prefere ser o dono do banco ou o cliente preferencial que sustenta a agência? A armadilha do status e o ciclo infinito da troca. Existe uma pressão social invisível que começa a agir sobre você assim que o carro é quitado. O vizinho comprou um modelo novo, a concessionária te liga oferecendo uma oportunidade imperdível de dar o seu carro como entrada e continuar com a mesma parcela. Cuidado! Essa é a armadilha mais sofisticada do capitalismo moderno. Eles querem que você se vicie na parcela, não no carro. Para o sistema, você não é um motorista, você é um fluxo de pagamentos mensais. O marketing das montadoras é desenhado para fazer você sentir que o seu carro, que estava ótimo ontem, de repente se tornou obsoleto e vergonhoso hoje. Eles vendem a ideia de que o cheiro de novo é o cheiro do sucesso, quando na verdade, para a maioria, é o cheiro da escravidão financeira renovada por mais 5 anos. Ao resistir à tentação de trocar de carro imediatamente, você quebra o ciclo. Imagine o orgulho de dirigir um carro quitado, mecânica em dia, sabendo que cada quilômetro rodado é lucro puro. O status de ter um carro do ano é passageiro e caro. O status de ter paz de espírito e dinheiro na conta é permanente e silencioso. O verdadeiro luxo não é o couro do banco, mas a ausência de dívidas. Quando você entende que o carro é uma ferramenta de transporte e não uma extensão do seu ego, você ganha o jogo. A próxima vez que vir uma propaganda de carro novo, pergunte-se: eu quero o brilho da pintura ou a liberdade da minha conta bancária? A resposta definirá sua classe social nos próximos 10 anos. Manutenção preventiva versus depreciação acelerada. Um dos argumentos mais usados para trocar de carro assim que acaba o financiamento é: agora ele vai começar a dar manutenção. Vamos dissecar essa falácia com a lógica de um engenheiro. Sim, um carro com 5 ou 6 anos de uso exige trocas de correia, pneus, suspensão e freios. Mas vamos fazer a conta. Uma revisão pesada que custe R$5.000 assusta muita gente. No entanto, essa revisão custa menos de 4 parcelas de um carro novo. Se você ficar com o carro quitado por mais um ano, você economizou 12 parcelas. Mesmo subtraindo R$5.000 da manutenção, você ainda está no lucro de R$7.000 ou R$8.000. Além disso, a curva de depreciação de um carro novo é brutal. Nos primeiros 2 anos, o carro perde cerca de 20% a 30% do valor. Um carro com 5 anos já teve o grosso da sua desvalorização ocorrida. Ele agora perde valor de forma muito mais lenta. Manter o carro quitado é financeiramente a decisão mais inteligente, porque você está usando o bem no período de maior estabilidade de valor e menor custo de capital. Imagine o seu carro como uma máquina industrial. Se ela produz o resultado, te levar de A para B com segurança e conforto, por que substituí-la por uma máquina idêntica que custa o triplo apenas pela estética? Invista em uma estética automotiva, um polimento, uma limpeza interna detalhada. Isso renova sua relação com o objeto sem destruir seu patrimônio. Trate o seu carro quitado com o carinho de quem cuida de um tesouro, pois ele é a ferramenta que está financiando sua liberdade, o impacto na saúde mental e nos relacionamentos. Pouca gente associa a quitação de um financiamento à melhora na qualidade do sono ou na harmonia do casamento, mas a conexão é direta. As brigas por dinheiro são a principal causa de divórcios no mundo. Muitas dessas brigas não são por falta de renda, mas pelo excesso de comprometimento dessa renda. Quando o casal decide parar de financiar o estilo de vida e começa a viver com o que tem, o nível de cortisol, o hormônio do estresse, cai drasticamente. Imagine chegar em casa e não ter aquela conversa tensa sobre como vamos pagar as contas este mês. O carro quitado simboliza uma vitória da união sobre o consumo impulsivo. Existe uma paz indescritível em saber que, se algo der errado, o teto sobre sua cabeça e o meio de transporte na garagem não podem ser tomados por um oficial de justiça. Esse sentimento de segurança transborda para outras áreas da vida. Você se torna um profissional mais calmo, um pai mais presente e um parceiro mais compreensivo. A dívida é uma forma de escravidão mental que drena sua paciência. Ao se livrar dela, você recupera sua humanidade.
O silêncio do motor de um carro quitado é muito mais doce do que o ronco de um motor potente que você sabe que não lhe pertence totalmente. É a trilha sonora da paz de espírito. Valorize esse momento não apenas pelo dinheiro, mas pela saúde da sua alma e pela longevidade dos seus laços afetivos. O efeito multiplicador, transformando parcela em patrimônio. Vamos projetar o futuro. Se você pegar o valor daquela parcela de R$ 1.500 e, em vez de dar ao banco, investir mensalmente em um fundo de índice ou em uma carteira diversificada com um retorno conservador, o que acontece em 10 anos? Usando a magia dos juros compostos, você não teria apenas os R$ 180 mil que poupou, mas sim algo próximo de R$ 250 a R$ 300 mil, dependendo da taxa de juros. Em 20 anos, esse valor poderia ultrapassar a marca de R$ 1 milhão. Tudo isso vindo de uma única decisão: não renovar o financiamento do carro. O carro quitado é o ponto de inflexão na curva de riqueza de uma pessoa comum. Imagine que você tem 2 caminhos. O caminho A, onde você sempre tem um carro novo e uma parcela eterna, terminando a vida com um carro usado e nenhuma reserva. E o caminho B, onde você dirige carros excelentes, mas com 3 ou 4 anos de uso, quitados, e termina a vida com milhões no banco. A diferença entre os dois não é o salário. É a disciplina de ignorar o brilho do metal novo em troca do brilho dos juros caindo na conta. O efeito multiplicador é real e ele só começa quando a hemorragia financeira estanca. Você está no controle do multiplicador agora. Cada mês que você resiste à troca desnecessária, você está comprando meses ou anos de aposentadoria antecipada. A matemática não mente, ela apenas pune quem a ignora e premia quem a entende. A mudança de identidade, de consumidor a poupador. A sociedade nos treina para sermos consumidores. Desde crianças, somos bombardeados com a ideia de que somos o que possuímos. Você é o carro que você dirige. Quando você quita o financiamento e decide continuar com o carro, você está realizando um ato de rebeldia contra esse sistema. Você está mudando sua identidade. Você deixa de ser alguém que busca validação externa através de bens financiados e passa a ser alguém que busca validação interna através da segurança financeira. É uma transição da ostentação de passivos para a acumulação de ativos. Note como as pessoas verdadeiramente ricas se comportam. Mark Zuckerberg ou Warren Buffett não trocam de carro todo ano para impressionar ninguém. Eles entendem que o valor está na capacidade de gerar valor, não na aparência de tê-lo. Ao dirigir seu carro quitado, você está enviando uma mensagem poderosa para si mesmo. Eu estou no comando. Meus desejos não governam meu destino financeiro. Essa força de vontade se espalha para outras áreas. Você começa a questionar o financiamento da casa, a troca do celular, o consumo desenfreado de roupas. Você se torna um poupador estratégico. A liberdade financeira começa com essa mudança de mindset. O carro é apenas o primeiro dominó a cair. O que vem a seguir é uma vida de escolhas conscientes e não de reações automáticas ao marketing. Sinta o poder de ser o dono do seu tempo, porque no fim das contas, dinheiro é tempo de vida encapsulado. E você acabou de recuperar 5 anos da sua vida. O plano de longo prazo para nunca mais financiar. Agora que você está livre, como garantir que nunca mais cairá nas garras de um financiamento automotivo? A estratégia é simples, mas exige disciplina de aço. Continue pagando a parcela para você mesmo. Abra uma conta separada, chame-a de fundo do próximo carro e deposite o valor integral da antiga parcela todos os meses. Em 3 ou 4 anos, quando você realmente precisar trocar de carro, seja por necessidade mecânica ou mudança de vida, você terá o valor total para comprar à vista. E aqui está o segredo dos ricos. Ao comprar à vista, quem manda é você. Você consegue descontos agressivos de 10%, 15% ou até mais. Enquanto o comprador financiado está implorando por uma aprovação de crédito, você está negociando o preço final com o dinheiro na mão. Além disso, você ganha os juros da aplicação durante os anos de espera, em vez de pagar juros para o banco. É uma vitória dupla. Você compra o mesmo carro por um preço muito menor e ainda acumulou riqueza no processo. Esse ciclo virtuoso é o que permite que algumas pessoas sempre tenham carros excelentes sem nunca pagar um centavo de juros. Elas entenderam que a paciência é o ativo mais valioso do mercado financeiro. Planeje sua próxima troca hoje, enquanto seu carro atual ainda brilha na garagem. O segredo da riqueza não é ganhar muito, é saber esperar o momento certo de gastar. Você está pronto para ser o mestre do seu próprio capital? Conclusão: o primeiro passo para a riqueza real. Chegamos ao final desta jornada, mas este é apenas o começo da sua nova vida.
Quitar o carro não é o destino final, é a rampa de lançamento. Olhe para trás e veja quanto esforço foi necessário para chegar até aqui. Não jogue esse esforço fora por um impulso de 15 minutos em uma concessionária. Use essa vitória como prova de que você é capaz de ter disciplina e visão de longo prazo. A partir de agora, cada centavo que antes ia para o banco tem um novo propósito: construir a sua liberdade e a da sua família. Imagine o futuro daqui a 5, 10 ou 20 anos, olhando para este momento como o dia em que você decidiu que não seria mais um escravo do sistema de crédito. O caminho para a riqueza é pavimentado com decisões chatas no curto prazo que se transformam em resultados incríveis no longo prazo. O seu carro quitado é o seu troféu de guerra. Dirija-o com orgulho, mantenha-o com zelo e use o dinheiro economizado para comprar a única coisa que o dinheiro não pode comprar se você o gastar todo em parcelas: o seu tempo e a sua paz. Lembre-se, o verdadeiro sucesso não é o que os outros veem você dirigindo, mas o que você sabe que tem guardado para o seu futuro. Se este vídeo abriu seus olhos, use essa clareza para transformar sua realidade. O último boleto não foi o fim de uma dívida, foi o nascimento de um investidor.